Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, males que vêm cada dia mais assolando o povo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é líder no mundo em prevalência de transtornos de ansiedade. Segundo uma pesquisa divulgada em junho de 2023, o Brasil tem mais de 26% dos brasileiros com diagnóstico de ansiedade. E nesse episódio do programa Perfil nós vamos tratar sobre esse assunto que é tão delicado, ao mesmo tempo importante para cada um de nós. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Perfil, que é um oferecimento do Vindes Plaza Hotel e Transmobília. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu estou recebendo aqui hoje, com muita satisfação, ele que é pastor e também está produzindo um livro para tratar sobre esse assunto, sobre a ansiedade. Com muita satisfação que eu recebo aqui hoje, pastor Fernando Tigre. Seja bem-vindo, pastor. Satisfação é toda minha. Hoje está aqui, nesse grande projeto que a gente até tentou ajudar no contexto de sonoplastia. Exato. Mas agora foi. Não foi a área que eu pude somar muito, mas hoje chegar aqui está tudo prontinho, bonitinho. É a minha maior alegria. Elzo é um querido meu, uma pessoa que a gente acompanha há muito tempo e ver o que Deus tem feito na vida dele, a relevância do seu trabalho. Para mim hoje é um motivo de muita satisfação estar aqui, cara. Satisfação é minha, pastor. Eu agradeço pelas palavras. Bom, pastor, para começar, antes da gente entrar nesse assunto, que como eu disse, é um assunto delicado, mas importante e necessário, fala um pouquinho para a gente. Para mim não, porque eu já conheço o senhor há muitos anos, Sim. Mas para o pessoal que está assistindo em casa, o pessoal que está acompanhando essa entrevista, fala um pouquinho quem é o Fernando Tigre, pastor aqui em Caratinga. Sim. Bom, Elzo, a gente está aqui em Caratinga há 17 anos, trabalhando, tentando fazer alguma coisa de relevância no contexto espiritual para somar com a cidade. Mas a verdade é que o Fernando Tigre é humano. E desde a minha infância luto contra esse gigante chamado ansiedade. O preço que já paguei até hoje, digamos assim, vamos assim falar, foi alto. Conheci muita coisa num contexto de o que ela pode fazer com a gente. Tanto no que diz respeito à saúde do corpo, como paralisar coisas ao seu redor. Deixar de fluir as coisas. Deixar de andar e ir para frente. A palavra de Deus fala muito sobre isso. E a gente está aí para responder tudo que você nos perguntar sobre isso, sobre essa temática. O senhor é pastor há quantos anos já? Bom, como pastor, 20 anos. Aqui em Caratinga, 18. Antes, em Ipatinga, fiquei ali uns 3 anos pastoreando, ajudando o nosso pastor ali. E de lá vim para cá. Então, um ministério de 20 anos. O senhor é de Nanuque, né? Nanuque, Minas Gerais. Nanuque. Fronteira da Bahia. Bacana. É isso, quase baiano. Quase baiano, eu sou baianeiro. Baianeiro, é diferente, hein? Baianeiro. Bom, como eu disse a vocês no início, o pastor Fernando está produzindo um material que é um livro, que vai ser um livro impresso e também em formato e-book, digital. E o tema do livro, o título do livro, é Fé versus Ansiedade. Fé versus Ansiedade. Um mal que vem assolando cada dia mais as pessoas. Como disse aqui, mais de 26% dos brasileiros têm diagnóstico de ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso. Conta um pouquinho para nós sobre esse projeto que o senhor está produzindo. E o senhor teve um período que o senhor lutou muito contra a ansiedade, O senhor sofreu isso, Um período muito extenso, muito longo. Na verdade, quando eu tive o primeiro contato com a ansiedade, não sabia nem o que era isso. Como a gente estava aqui falando. Aos 6 anos de idade, na minha casa, dentro da minha casa, da casa da minha mãe, eu comecei a me sentir mal. Eu sei que quem estiver vendo que já teve uma crise de ansiedade vai identificar, vai saber muito bem o que eu estou falando. Senti um mal-estar, uma palpitação. O ambiente parece que está fazendo um zoom, crescendo. Eu com 6 anos de idade, era 1000
1986, quem entendia desse assunto? Ou seja, na casa eu comecei a gritar. Criança, 6 para 7 anos. Nem minha mãe soube o que estava acontecendo. Simplesmente ela, na sua inocência, fez um bem sem saber o que estava fazendo. Fez um chá de erva doce, bem docinho, me deu para tomar. E com o carinho que ela tinha de mãe, me sentou no seu colo e aquela crise, aquele momento terrível, assim, uma coisa muito, um mal-estar muito esquisito passou. E aí só bem mais lá para frente, na fase adulta. Entendi. E de lá para cá, o senhor considera já livre desse mal ou o senhor ainda enfrenta alguma? Não, veja bem, eu jamais vou subestimar esse gigante aqui para você. Para ninguém. Eu não vou ser soberbo a ponto de dizer eu estou livre. É como se a gente que tivesse esse transtorno fosse lutar contra ele constantemente. É como furar a onda todo dia, sabe? Nadar contra a maré todo dia. O que eu posso dizer é o seguinte: com o que eu estou tentando, na minha experiência que tive, passar, escrever nesse livro, nas minhas redes sociais, eu digo que eu, num termo de ansiedade que tinha, eu avancei contra esse gigante, vamos assim falar, 50%, 60%, sendo bem otimista, de maneira que eu pude, com esse avanço, me livrar de bastante problemas de saúde aí, conforme alguns de vocês sabem bem que é a obesidade. Quem é daqui da cidade sabe que eu era obeso, pesava 130 quilos por aí. E eu sei que alguns vão falar assim, mas eu sei que o senhor fez bariátrica. E que com bariátrica é fácil. E eu digo que com nada é fácil se não derrotar a ansiedade. Por isso aqui, por pouquinho, depois da cirurgia bariátrica, de ter alcançado meu peso, minhas taxas normais, passou ali 3 anos e pouco, 3 anos de operado, eu não tinha conhecido certas coisas na área de batalha espiritual, na área de cura da alma ainda. Eu já estava me vendo perdendo de novo a cirurgia, engordando tudo de novo, que é outro percentual. 50%, 60% das pessoas operadas de gastroplastia, que chama, voltam a ganhar tudo de novo e às vezes bem pior. Volta pior do que antes. Pior do que antes, se engorda mais do que antes e é onde que a pessoa sente fim da linha para mim. Fiz tudo e não alcancei o objetivo, que aí começa a ter pensamentos suicidas na vida da pessoa. Entendi. Bom, o senhor passou por essa fase, a pior fase, né? A fase pior desse mal, da crise de ansiedade, tudo. E diante disso, eu resolveu criar esse material, né? Que é o livro, que se chama Fé versus Ansiedade. Por que fé versus ansiedade? O que o senhor trata nesse livro aí? Então, Elson, veja, como eu estava dizendo para você, eu não estou aqui para ir na contramão do que a ciência diz. Eu deixo claro isso na introdução do livro, que inclusive eu tenho psicólogos. Quando a gente opera, a gente passa por psicólogos, tem um acompanhamento com eles. E nada do que eles dizem está diferente do que a gente tem visto na palavra de Deus. Eu digo até que eu tenho conversado com alguns psicólogos, todos nós entramos numa conclusão e num acordo. Num acordo que eu digo num senso comum, de que é um gigante tão perigoso que precisa juntar as forças de todo quanto é lado. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu sei taxativamente o que eu estou falando para você, para poder ajudar essas pessoas. Então, tanto na área psicológica, médica, quanto na área espiritual, o apoio
pastoral. Gente, essa doença, ela é uma pandemia mundial, destrutiva. Todos nós sabemos que a ansiedade desordena todo o seu corpo. Por exemplo, nesses 50% que eu consegui me livrar, eu simplesmente me livrei de pressão alta, que não é nada perigoso. Pressão alta. Tive insônia, tratando com insônia por 2 anos. E todo mundo sabe que se a pessoa sem dormir, ela pode morrer. Distúrbios intestinais, gástricos, intestino preso, essas coisas, que são assim das partes do corpo mais letais, mais destrutivas. Então, nada, aí já se foram 3 doenças, 3 problemas de saúde, só alcançando o que eu alcancei. Esse patamar que eu alcancei de entendimento. Olha, tudo que você precisa nessa área, e em toda a área que você atua, possui, é conhecer. Você conhecendo, por exemplo, você está na estrada dirigindo, aí você sai, porque a essência, a base da ansiedade é o medo, aquela essência de Adão quando se afastou de Deus no Éden. Adão, onde tu estás? Fiquei com medo e me escondi. Então a ansiedade, na verdade, é um medo que vai se potencializando. Aí você sai com um carro na BR, viajando, você vai ficar com uma certa ansiedade ou medo de, e se ele dá defeito na estrada só com você? Ah, tá, sei, tem guincho, tem isso, tem aquilo, tem mecânico. Tá, mas daqui que chega. Mas se você conhecer, você vai mais tranquilo, concorda comigo? Sim, verdade. Você pelo menos conhece do básico do carro, do funcionamento dele. Você já vai mais tranquilo. Tem mais confiança, né? Mais confiança. Então, toda a dinâmica, a princípio, vamos assim dizer, você conhecendo, você entendendo, você está bem à frente para poder domá-la. É igual quando eu tinha crise de ansiedade antes e o que eu faço? O que eu faço? Quando dá aquela coisa de, sabe, palpitação, aquela sudorese, sensações de vertigem, o que faz? Hoje a gente sabe, sai de casa, dá umas voltas no quarteirão, olha os conselhinhos que vai ter no livro, sabe? Não fica dentro de casa, sai logo, dá umas voltinhas lá embaixo, produz um pouquinho de serotonina, de endorfina. Eu não sabia dessas coisas antes, sabe? Ou seja, se eu soubesse, não tinha, talvez, potencializado, porque começa a acontecer uma coisa no seu corpo, você sente seu coração palpitando, e a tendência é só aumentar essa palpitação, se você não sabe o que está acontecendo, entende? Então, ali nesse livro, a gente... Fé por quê? Porque existe, claro, alguns conselhinhos no âmbito bíblico para que a pessoa vença, para que a pessoa entenda o gatilho, entenda o que está acontecendo, entenda o que ela tem que fazer, né? Assim como o termo médico vai te passar que não vai sair nada do que a palavra de Deus já fala. Por isso, fé versus ansiedade. Não é nenhuma título afrontoso, mas falo com muita humildade. É algo que precisa de todas as forças possíveis para ajudar essas pessoas. A gente sabe que cada caso tem o seu ponto ali pessoal, né? Mas assim, há algum entendimento geral do que pode criar isso na pessoa? Como que a pessoa pode, igual por exemplo, o seu relator começou com 6 anos até sem saber. Como que isso, não sei, cria isso na pessoa? Como é que a pessoa passa a ter esse transtorno? É algo que acontece? É algo hereditário? Como é que é isso? Então, vamos lá. Aí você fez a pergunta X. Porque, o senso comum tanto no termo pastoral quanto no termo psicológico. Para que a pessoa chegue num nível desse, precisa, a princípio no geral, haver um trauma.
Ou seja, a gente, no campo da bíblico e de libertação, a gente chama de fragmentação de alma. O que é a fragmentação de alma? Vamos usar essa expressão assim, você diz assim, me aconteceu tal coisa lá atrás e minha alma está em pedaços. Meu coração tá quebrado. Então, a gente entende que trauma é isso. É igual você sofre um acidente e você tem um trauma físico. Aí você tem uma limitação agora de certo movimento físico. Aí quando acontece alguma coisa que não é um trauma físico, parece que uma parte de você fica no passado. Presa naquela situação, que é a situação traumática. Ok? A gente sabe bem. O acúmulo dela, que a ciência chama de psicossomática, vai desencadear coisas talvez bem piores, que é a depressão e a síndrome do pânico. Agora, é claro, no meu caso é um caso à parte. Vamos falar agora de termos um pouco mais up, num contexto de libertação. Tá? A gente está aqui para ser aberto. Olha, ninguém, gente, pelo amor de Deus, ninguém é obrigado a crer nessas coisas. Porque eu sei que talvez vai assistir pessoas, pessoas que não professam a mesma fé, pessoas que não entendem. Vai ter também aquelas pessoas teólogas que vão dizer assim, mas que complicação é essa? O evangelho é fácil. Nós estamos falando o seguinte, salvação é uma coisa, libertação é outra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a palavra fala que a gente precisa examinar a verdade para que ela nos liberte. Então, salvação você vai encontrar no Novo Testamento, Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas, João, mas daqui para cá você vai encontrar termos para quebrar cadeias em você, dentro de você. Então, eu percebi algumas coisas no profético, a palavra fala assim, ó, examinar as profecias, retenha o que é bom. Ponto. Então, coisas que eu descobri agora, que elas foram chaves para mim. Para mim, entende? Ninguém é obrigado a crer. Mas vamos lá. Por exemplo, existem alguns meses do ano que são inclinados a certas frequências. O que é a frequência? Você não vê. Algo que você não vê, mas que você sabe que está aqui. Entende? Por exemplo, a frequência da captação do celular, a frequência da captação do som. Então, por exemplo, a palavra fala no livro de Daniel que um último imperador governante iria mudar o calendário, as festas de Deus e as leis. Na Bíblia não tem esses nomes de meses. Esses meses foram dados em homenagem a entidades, a deuses pagãos. Exemplo, quem é o último império? Escute, estou falando termos agora um pouco mais up. Grécia e Roma. Os deuses de Roma são planetas. Os deuses da Grécia são os deuses do Olimpo. Aí, esse que vos fala nasceu em janeiro. Aí vamos lá. Olha, pelo amor de Deus, cada um creia à sua maneira, não precisa crer. Eu estou dizendo experiência minha, coisa que bateu certinho comigo. Se não faz sentido para você, eu respeito, mas nós estamos lidando com uma coisa muito séria. Janeiro. Vai no Google e digita janeiro é em homenagem ao quê? Aí você vai ver lá, ao deus Jano. Aí você vai ver, quem é o deus Jano? É um deus que tem um rosto na frente e um rosto atrás. E se nós entendemos que só existe um Deus, esse aí não é o nosso. Que a palavra fala que foram os príncipes das trevas que quiseram ser adorados e idolatrados. Não conseguiram, então eles precisam agora ser venerados através da falta de entendimento dos homens. Então, janeiro, deus Jano, na mitologia grega, um deus que tem um rosto na frente e um rosto atrás.
E a resposta está aí. O Fernando, que chegou num tempo que vivia assim, ó. Uma hora eu estava sempre olhando para frente, animado, potência de animação. Bora fazer, bora acontecer, bora avançar, bora isso, bora aquilo. Aí com pouco eu já estava olhando para trás, desanimado, porque toda a questão da frequência desse mês, agora estou falando do meu mês, gente, ó, cada um do seu nascimento de mês tem que fazer um mapa, a gente tem um mapa geracional para poder falar justamente sobre isso que você falou. É o quê? É uma coisa hereditária? É uma coisa que... inclinação? Cada caso é um caso, entende? Então, isso foi fato na minha vida. 6 anos. Como? Minha família boa, meu pai, minha mãe, sabe? Pessoas de casa, de família, irmãos também. Não tinha trauma nenhum. Não aconteceu nada. Aliás, assim, inclusive eu, né? O caçulinha da família, muito amado, sabe? Muito querido. O que aconteceu? Nada. Então, eu tive que sair um pouco dessa questão, né? Parte de salvação da Bíblia, para ir na parte mais profunda, porque senão eu ia parar toda a minha vida. Eu não ia fazer mais nada. Eu ia terminar de desistir de meu ministério, que tem ajudado muitas pessoas, tirado muitas pessoas desse mal, né, de drogas, de vícios, porque chegou um tempo que eu já estava gaujando. Olha para trás, vamos desistir? Vamos. Se eu não tivesse conhecido isso, você não estava me vendo mais aqui, eu já estava muito longe daqui. Você conhece minha história, conhece muita coisa que eu passei aqui, sabe que realmente para comigo não foi fácil. Mas aí que tá. E aí? Para quem que é fácil? Para quem? Para que empreendimento? Para que trabalho? Para quem? Qual que vida que é mole? Só que aí, como rompê-la sem deixar sua alma fragmentar? Aí é o tema da próxima parada, da próxima pergunta. Pois é, a crise de ansiedade, ela antecede alguns outros males, né? Porque aí vem também a depressão. Já tive 6 vezes. 6 vezes. Aí vem também a síndrome Já do tive pânico, uma vez. né? Então, assim, a crise de ansiedade, podemos dizer que ela é a ponta O start. é o start, né? O começo desses outros problemas que podem vir se não tratar, se não cuidar, né? Isso. Olha, como eu estava falando, no contexto científico vai se classificar um por um, com seus termos, com coisas distintas, peculiaridades distintas. Eu, no meu caso, ao meu modo de ver, pela minha história, pelas coisas que vivi, eu percebi que esses outros estágios é como se a ansiedade ela fosse subindo de nível. Ela fosse subindo de nível. A ponto de, com mais acúmulo de acontecimentos, você agora transborda. E é aí que entra a depressão. Davi disse, a gente estava falando aqui, enquanto eu fiquei calado, meus ossos se secaram, meu humor se tornou sequidão. Até o próprio rei Davi se viu numa situação como essa. Ou seja, aí vai subindo, a ponto da pessoa chegar e falar assim, não quero mais nada, não quero mais fazer nada. Eu já tive a ponto de subir de nível de a síndrome do pânico, eu não querer nem sair. Eu tinha um estúdio assim, meu estúdio de gravação, de sair de lá. Medo de sair para a rua. Por quê? É esse estágio terrível do pânico, o qual você já não quer mais ver ninguém, o qual você tem medo de sair na rua, você tem medo de conversar, você tem medo de se relacionar, você tem medo de tudo. E aí a vida parou. A vida para aí. E claro,
se a pessoa não procurar ajuda especializada, é que entra o último estágio, que é esses pensamentos suicidas, que tá a 1000 aí, espalhado por aí afora. Quais os sinais, pastor, uma pessoa pode identificar como um começo, talvez, de uma síndrome Do pânico. de pânico ou da ansiedade? Quais os sinais, assim, aqueles fáceis de identificar à primeira vista? Tá. Então vamos lá. A ansiedade, esse estágio inicial que praticamente todos têm uma dose. Hoje, é impossível dizer que alguém não tem uma dosagem dela. O X da questão hoje é a pessoa que não está sabendo identificar quando está chegando ou está com depressão. Todo mundo entra em negação. Por exemplo, eu estava conversando com a senhora que perdeu seu filho assassinado em São Paulo e rompendo a vida, recomeçando, e eu toquei no assunto, disse para ela lacrimejando, né? Claro, naquele momento estava um momento de aconselhamento e de acolhimento, mas eu falei, pois é terrível, a gente precisa estar junto, porque eu já tive depressão. Aí ela disse, depressão eu não tenho não, porque eu não tomo um remédio. Graças a Deus isso aí não. E a pessoa não entende que depressão... eu tomo remédio. É porque ela pensa assim, eu já comecei a chorar, ficar chorando, desanimada chorando, então eu estou em depressão. Mas, meu querido, não começa aí. Quando você começa já a sentir desanimado, sem querer ir, sem querer fazer, sabe? A pessoa já está ali, já na porta, na antessala, entende? É um primeiro estágio da depressão. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero trabalhar. Ela não está chorando, mas ela está com o humor baixo. Um desânimo interior de total. Ela já está com o humor baixo. Então a pessoa não entende. A depressão é porque o humor está baixo. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor, nossa força é o nosso impulso, é a nossa turbina que nos leva aí a fazer, a acontecer, a trabalhar, aí a luta. E quando isso é perdido, a pessoa ela vai se enclausurar, ela não vai querer, não vai ter ânimo. Então, hoje, claro, com a disseminação, o acesso à informação, o acesso à internet, graças a Deus tem ajudado bastante. Mas ainda tem muitas pessoas que não entendem, principalmente, evangélicos. Sabia disso? Dizem assim, não tem depressão não, porque isso aí, demônio eu não tenho não. Tem gente que confunde depressão com demônio. Entende o que eu estou falando? Ou é um demônio? Não. No meu contexto aqui, vamos aqui falar. Tudo que é bom vem de quem? Só pode ser de Deus, né? Ponto. Então, se a pessoa for por esse lado aí, no entendimento bíblico, tudo que é de ruim vem do reino das trevas, do demônio. Só que como? Se tudo que é negativo vem de lá, então a pessoa dizer que ela está com depressão, ela está com demônio, então dor de cabeça é o quê? É a mesma coisa. Então, fosse assim falar por esse âmbito aí, ela tem que entender o seguinte, então não pode ter doença nenhuma. O tabu tá ela entender o seguinte, separar, fazê-la entender que o corpo, a alma e o espírito é interligado. É interligado. Então ela precisa entender, no contexto do espírito, ela tem que fazer o quê? Buscar Deus, ir para a igreja, ver a palavra, receber as orações. E no contexto da alma, o que ela tem que fazer? Ela tem que jogar para fora, tem que procurar uma ajuda, tem que ir para um psicólogo, tem que ir num pastor, porque o falar cura, né? Aquela dinâmica que todo bom psicólogo faz,
fazer a pessoa voltar lá atrás e enfrentar os seus problemas do passado. Agora, e no contexto de corpo? Aí, meu querido, é o que nós estávamos conversando agora, uma das coisas que mais tem causado essa interligação. A nossa falta de atividade hoje física, ela tem destruído muito. Tem pessoa que às vezes vê minhas postagens e fala, pastor vaidoso. É vaidoso demais. Só que, meu querido, eu sei muito bem de onde eu saí e eu não quero voltar para lá, não. Então, a gente está aqui confabulando, dizendo, não estamos hoje não ligando muito para essas coisas de que falam, que não falam. Mas só eu sei o que eu passei. E todo mundo sabe que a atividade física é que produz os elementos próprios que o seu cérebro automaticamente vai produzir para combater ela. Serotonina, são neurotransmissores, hormônios, que é o chamado serotonina, o hormônio da alegria. Através de uma caminhada, através da musculação, através da natação. Antigamente, o físico era tudo. Para lavar roupa, ia até no rio, lata d'água na cabeça, lá vai Maria, aquela coisa toda. Tudo era pé, tudo era força bruta, tudo era através do físico. Hoje, nós resolvemos tudo num clique. E aí, como é que vai ficar essa produção de serotonina, endorfina e dopamina que combate essas coisas? Então, é tipo que, assim como está em alguns alimentos, algumas coisas boas para ansiedade, por exemplo, agora saí de lá e comi uma banana. A banana produz serotonina. A pessoa vai no chocolate. A banana surte o mesmo efeito. Tudo isso, essas conselhinhas, essas coisas de âmbito espiritual, de alma, de físico. Vou estar falando porque teria que ser milhões de podcasts para poder passar tudo. Mas o básico é procure movimentar-se logo, fazer alguma atividade logo. Hoje, para mim, é como meu feijão, arroz diário, que senão eu não vou voltar para lá. Eu não vou voltar para aquele estágio de desânimo, de prostração, de depressão. Não quero mais saber isso para minha vida, porque minha vida quase parou. Meu trabalho quase parou. Meu ministério quase parou. Então, essas duas coisas básicas de você movimentar-se, e aí a segunda questão, por que aconteceu tais coisas? Entende? E Deus, onde é que estava quando passei por aquilo? É aí que entra a fé que eu falei. Por exemplo, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Perfeito? Jogado na cova, na cisterna. E aí? O que ele fez? Ele se deixou abater, fez cara de coitadinho, culpou Deus? Ou era um cara de fé que sabia e foi acabar descobrindo lá na frente por que os irmãos dele venderam? Então, a fé está nisso. Sua fé é só Deus faz por mim? Ou entender que suas lutas elas têm um propósito? Aí que está o X da questão, a dinâmica de José. Lá na frente, quando ele chegou no Egito, foi preso, aquela história toda, e agora é governador, os irmãos chegam a ele para quê? Pedir comida. E aí os irmãos, quando descobrem que é José, agora o governador, porque agora ele estava todo trajado, egípcio, com outras vestimentas, com outra, careca, aquela coisa toda, os irmãos tremem de medo. Vai nos matar, vai se vingar. Pelo contrário, José viu e falou assim, gente, não, vem para cá, vocês não entenderam. Não foram vocês que me jogaram na cisterna. Não foram vocês que me venderam como escravo. Foi Deus que usou vocês para me mandar para cá na frente. Para quê? Para cuidar de vocês, para conservar a vida de vocês. Então, a fé que a gente lança nesse livro está nisso. Deus para você é só para te atender? Eu tenho fé porque eu oro e acontece. Mas e aí? Aí seria fácil demais, né? Seria muito fácil, bom demais. Essa história que você contou, que para mim é uma das mais belas na Bíblia,
A gente às vezes vive isso muito no dia a dia, né? As pessoas vivem muito isso no dia a dia. Às vezes a gente passa por situações no presente ali, que a gente fica sem entender, fica revoltado, perguntando por quê, mas aí depois, às vezes a gente não está nem procurando mais resposta para aquilo, lá na frente, eu falo que isso já aconteceu comigo, lá na frente a gente entende, peraí, lá atrás aconteceu isso aqui, agora... Então assim, isso acontece com a gente no dia a dia, com qualquer um, né? Às vezes passando por situações no presente, que nós só vamos entender o porquê lá na frente. E o grande problema é que se você chega nesse estágio de revolta, e é o que eu disse, essas questões são porque nossa mente ela está muito hoje mal trabalhada. Paulo fala, ó, transforme sua mente, não se amolde ao mundo, mas renove ela para que você experimente a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então hoje, até esse seminário a gente tratou o seguinte, hoje nós estamos na geração mimimi, a geração Nutella. Por quê? Por causa justamente dessa falta de movimentar isso aqui. Antigamente, por exemplo, vamos aqui tratar. Antigamente o menino estava lá na escola, fazia um bullying com ele. Eles lá, meu irmão, resolviam no tapa e vida que segue. Não estou fazendo apologia à violência, mas os meninos se resolviam e ponto final. Aí hoje, porque os meninos ficam em casa, ali presos nos seus dispositivos, nos seus celulares. Oh, aconteceu, sofreu bullying. Oh, meu filho, vamos lá, vamos marcar a psicóloga. Tá vendo como a mente hoje ela está muito mal trabalhada? Então hoje nos ofendemos com qualquer coisa. E nisso nos ofendemos com quem? Com quem sabe o que está fazendo. Que é Deus. Por exemplo, Jó. Jó, eu não vou dizer que Jó, ele revoltou, blasfemou. Mas ele questionou. Entende? O agir de Deus. Está certo? Ele estava debaixo de uma pressão dos seus amigos. Ô Jó, cara, o que você andou fazendo, bicho, de errado? Pior que logo vem sabe? O que você está arrumando? O que você está fazendo de errado? E Jó, sabe, ficou tentando argumentar alguma coisa por causa daquela pressão. E Deus veio a ele e disse, cara, o que você acha que você está falando? Cinge os seus lombos. O que é cingir os lombos? Ó, amarra o seu cinturão que você vai ouvir umas belas coisas agora. E Deus foi falando com ele várias coisas. Onde é que você estava quando eu fiz a terra? Quando eu coloquei limites nos mares? E Jó só foi, cara, quietinho. E o cara perdeu todos os 7 filhos. Perdeu todos os seus jumentos, todas as suas ovelhas. Ó, essa atmosfera de perda. Cara, é terrível, eu sei que é. Mas aí que tá, e aí? A fé está nisso. Só que Jó não blasfemou. Ele entendeu. Deus me deu, ó. Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Entende? Então, tipo, o que Jó estava aplicando ali? Meu querido, aconteceu alguma coisa traumática e você perdeu a alegria, o ânimo, já era. Tiago diz, vou falar aqui o versículo que mais eu tive dificuldade, agora nós vamos entrar na parte que me ajudou. Podemos? Claro. Fica Vamos lá. Vamos lá. Tiago fala assim, tende por motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Aí quando eu vi aquele texto, eu falava assim, você pode estar brincando comigo, né? Esse texto aí deve ser uma brincadeira, né? A alegria, passar... Eu tinha vontade de encontrar Tiago e falar assim, apóstolo Tiago, qual é? Não entendi não, hein? Só que no verso 3 ele fala assim, para quê? Que é para que você fique completo. Sua alma fique completa. É o que nós estamos tratando aqui. Fragmento de alma que ficou no seu passado. Fica no seu passado. Por exemplo,
vou citar um exemplo aqui. Depois desse tempo, desses 6 anos aí, foi muito tranquilo. Tudo estava fluindo de boa, tudo legal, sabe? Eu não tinha ainda experimentado o ambiente traumático. Mas, um belo dia, vamos aqui falar, a gente estava descansando lá na casa da minha irmã e, claro, eu tenho minha casa, tenho a igreja, né, que tem seus custos para administrar, paga aluguel, né? A pessoa fala, o pastor cabeludo lá é vaidoso demais. Não, isso aqui é um voto que eu fiz com Deus, a gente tem que agir com fé. Só vou cortar, Senhor, quando o Senhor nos der um lote, pelo menos, para construir sua casa, porque sofri demais com isso, com questão de aluguéis, essas coisas. Então, um belo dia, nunca tinha acontecido, Elzo, nunca tinha acontecido, né, como ministro, pastor, né, que administra essas coisas, que cuida da igreja, que tem que pedir a Deus a provisão. Estou lá na casa da minha irmã, descansando e tudo, e chega o dia, final do mês, pagar o aluguel, pergunta a tesouraria, e aí tem o dinheiro do aluguel aí, 2.000 e tanto. Aqui só tem 150. Naquilo eu ainda não conhecia essas coisas. Murchei lá nas minhas férias. Sabe quando Chaves faz aquele assim, igual piripaque, tá paralisando? Eu não entendia de agradecer, como o Tiago diz. Tem alegria eu passar provações. E aquilo, meu irmão, virou um looping de repetição na minha vida. Porque o fragmento da sua alma é como se fosse assim, ó. Não tem arranhão de CD? CD arranha? Fica repetindo ali todo momento. Você entra num ciclo de repetição. É igual o povo de Israel que começou a andar em ciclos no deserto. Você conhece essa passagem? Ali, né, indo para Canaã. É um looping. Meu querido, como eu não conseguia alegrar-me daquele déficit financeiro? Deus, obrigado, Senhor, como eu faço agora. Eu não tinha vivido esse looping de repetição, de falta de pagar aluguel, não sei o quê. Minha pressão só subia depois do dia 29. Dia 27 em diante já estava subindo. Entende? Preocupado. Por quê? Porque a ansiedade é isso, se preocupar. Vai ter, não vai ter, vai faltar. Isso ficou repetindo. No dia que eu entendi essas coisas, eu voltei lá onde eu estava, na casa da minha irmã, na praia. Não voltei assim fisicamente, voltei na minha alma lá. E eu me vi, parei, fechei os olhos, como se eu estivesse naquele lugar e agradeci. Obrigado, Deus. Obrigado. Tem. Parece que não, mas tem. E aí foi que essas coisas mudaram. Por exemplo, lembra quando você noticiou que eu sofri um acidente? Sim, lembro. Vindo da minha terra? Cara, ali eu por mais que eu no momento não tive muita ação, assim, trauma de acidente, aquela coisa toda, mas a alma olhava para o meu carro assim e falava assim, oh Deus, colocava litros e litros de comida ali atrás para levar para os moradores de rua. Por que eu bati? Por que eu sofri esse acidente? Por mais que você está ali tentando não murmurar, seu espírito, sabe, fica. É esses porquê. Às vezes eu vejo gente na internet até atacando Deus. Se Deus estivesse vivo, por que essas coisas acontecem? Por que aconteceu? Se Deus existisse, não tinha acontecido. Sabe, eu falo, ai meu Deus, tudo vai parar na vida dela, porque o fluir é entender essas coisas. E o que aconteceu? Meu querido, eu fiquei, depois disso, vários e vários anos sem ter um carro para poder de novo colocar, igual eu gosto de fazer, pegar, né, cesta básica, colocar atrás, fazer ali, agora tem ali
a casa de amparo ali já com o conselho de pastor, mas antigamente não estava tendo, a gente pegava junto com meus missionários, ia para a rua, fazia, levava marmitas, morador de rua falava, já gritava, ô família, chegou minha família, a gente comia junto, e aquela coisa toda. Fiquei bons anos sem ter, pegando emprestado, carro emprestado dos outros, sabe? Para poder fazer. O que eu fiz? Voltei lá naquele lugar do acidente, sabe? Que o carro bateu. Parei lá, desci do carro e comecei a pular de alegria. Obrigado, Deus, eu estou vivo, minha esposa está viva, minha Ana Laura estava na barriga, só fez a marca do cinto, do airbag, está aqui, hoje tem 3 anos. A Maria Fernanda está viva, a Esté está viva, estamos todo mundo aqui. Pulei, dancei, glorifiquei. Só depois disso que as coisas andou, que eu pude voltar a ter um carro. Porque vinha tudo aquilo que Jesus dizia, o que sua ansiedade vai acrescentar? O que ele está dizendo? Não andeis ansiosos. O que vai acrescentar um côvado da sua vida, das suas preocupações? Então, foi isso que eu entendi nessa hora, entende? Foi isso que eu compreendi. Não, peraí, vamos agradecer de estar vivo, de estar todo mundo aqui, porque se eu ficar aqui preocupado se vou ter, se não vou ter, se tem ou não tem, de qualquer maneira eu estou fazendo, seja com carro meu, seja com carro emprestado, seja com carro dos outros, não parou. E aí que essa atitude que a gente chama de processo de desfragmentação de alma, que é o quê? Pegar, voltar lá atrás, junto com a pessoa que a gente está ali ajudando. Lembra, vamos lá, vamos voltar, lembra do que aconteceu? Você é capaz de ir lá e com a sua alma e agradecer e confiar que Deus está usando aquela situação assim para fazer assim como José te pôr no Egito para governar? Você é capaz de crer nisso? Porque senão eu não vou poder te ajudar em nada. É nisso que consiste o fé versus ansiedade. Entende? Você entender que Deus não é só de bonança. Senão era muito fácil. Entende? Mas um Deus que usa as intempéries, usa as tempestades para nos levar para algum lugar. Pergunto. Você, o Elzo, aí lembra de você lá atrás, de suas batalhas, de seus porradas, do seu acidente. E hoje o Elzo que está aqui, será que se você não tivesse vivido, passado o que você passou, será que seria hoje o Elzo que tem tanta relevância na cidade? São coisas que a gente pergunta, entende? Então, questionar não é bom. É das coisas que mais potencializa a ansiedade, o medo e nos deixa nessa depressão, e se deixar fluir vai virar o pânico, e se deixar fluir mais essa atmosfera tão assim perturbadora aqui dentro, é que começa o jeito é eu tirar minha vida, o jeito é eu me matar, o jeito Deus me leva, eu não quero mais o que eu tenho aí. Infelizmente, que a gente não consegue ajudar todos. A gente tenta, mas a gente tem notícia. Se matou. E a gente, oh meu Deus, podia ter sido diferente. Entende? Então, na minha vida, esse ponto de entender um Deus que usa a tribulação para nos levar para algum lugar, porque talvez você não esteja aqui agora do jeito que você está preparado para estar ali. Entende isso? Porque esse próprio Tiago fala que a provação produz perseverança, ou seja, produz força. Para o que José tinha que fazer, ele tinha a força suficiente sem ter passado aquilo, ser vendido como escravo? Esse é o X da questão. Entende? Se a pessoa não entender isso, já era. Esse ponto que o senhor está falando aí da pessoa passar por um problema e lá na frente entender, eu vou falar um relato breve do que eu passei, porque eu senti que teve um propósito, teve um porquê disso acontecer. Ano passado ou retrasado, não me recordo,
eu ia fazer uma viagem de mais de 700 quilômetros. Ia sozinho, né? Tinha comprado o carro há pouco tempo, né? Carro novo, potente, ia sozinho. E saí com raiva da Maiara ainda, que eu queria que ela fosse comigo, eu queria que ela pedisse folga no serviço, ela não fez muita questão de pedir, e eu fui com raiva. Peguei estrada, quer saber? Tô indo. Pra lá de Divinópolis, longe pra danar. Aí, peguei a BR-116, rumo Realeza, cheguei em Realeza, contornei ali, peguei a 262, né? Pra vazar lá em Belo Horizonte e ir embora. Sim, Saindo de Realeza, pastor, eu fiz uma ultrapassagem no local que podia ultrapassar. E assim que eu voltei para minha pista, eu só escutei o barulho. Pá! Ai. E eu já perdi o controle da direção e o carro já foi para contramão e voltou. Consegui controlar ele e parei no acostamento. Primeiro ponto. Se tivesse vindo um carro no sentido contrário, talvez eu não estaria aqui falando com vocês. O que aconteceu? O pneu abriu um buraco deste tamanho. Mas parece que foi cortado assim na faca. Você lembra? Foi um negócio assim incrível. Que isso? Deste tamanho assim, quase uns 8 centímetros. Mas quadradinho assim. Ó. Parece que foi cortado e tirado. Mas foi o buraco lá. Beleza. Viagem cancelada. Botei o step, voltei para a área urbana ali de Realeza. Falei, eu não vou viajar mais. Eu senti naquele dia, pastor, que o meu carro ele é automático, ele tem uma parte lá que é o turbo. E eu nunca usei ele. E nesse dia eu usaria. Só que eu não sabia até então. Eu voltei, retornei para casa, falei, não vou viajar mais, porque eu senti que não era para eu continuar essa viagem sozinho. Aí na mesma semana, já no final de semana, nós viajamos. Eu falo nós porque daí a Maiara já foi comigo. Aí lá para aquele lado do sul de Minas, tem umas rodovias que são assim, tem umas retas enormes. E eu lembro de eu falar com a Maiara, falei, Maiara, se eu tivesse vindo sozinho aquele dia, eu teria colocado no tubo. E eu teria acelerado aqui. Pois é. Adrenalina. E talvez, o que poderia ter acontecido? Então eu entendo que aquele acontecimento meu ali, de furar o pneu daquele jeito, te guardando. Até o sensor da roda danificou. Eu entendo que foi assim, não, para aí, não vai, porque eu estou te livrando de algo muito pior lá na frente. Pois é. Talvez você vai capotar seu carro, você vai perder seu carro, talvez você vai perder a vida. Perca o pneu aqui, a roda, perca alguns reais aqui, mas eu tive isso para mim, eu senti isso que foi. Não, eu também. Que foi isso aí. Sua fala é tudo isso aí, ué. Entendeu? Eu que estava ali, vivi e senti que foi. Falei, não, isso não foi à toa. Sim. Entendeu? Então, eu vejo muitas pessoas espalhadas dizendo, eu tenho Deus e eu amo a Deus. Mas a palavra fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas não consistem nas coisas só boas. É todas, sem exceção. É todas. Até as não boas. Até as ruins. Então, tá, e aí? Você confia nisso ou não confia nisso? Nós estamos desse jeito. Andou, furou um pneu, já começa. Entende? Então, esse ambiente de acúmulo de acontecimentos traumáticos, a gente chama no campo de cura, passado da tribulação. A gente não está sabendo trazer, reciclar, sabe? Trazer, colocar nas mãos de Jesus, trazer esses pedaços tudo de volta para nós. A gente está incompleto. Tiago ele trouxe esse termo para explicar que uma pessoa com a vida, com esse passado de tribulação, a alma dela fica incompleta. Deixa eu tentar aqui mostrar a palavra certa que ele disse aqui. Para não ficar só aqui em minhas palavras, mostrar o termo certo, para que você entenda o que ele está falando. Ó. A alma incompleta. Veja. Tiago 1, verso 2 em diante. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé produz força. E a perseverança tem a sua obra perfeita. Para que sejais perfeitos e completos.
Completa o quê? Faltou um pé? Faltou um dedo? Faltou um braço aqui? Está falando que sejais perfeitos e completos? É de alma completa. Então, por isso que ele falou, gente, volta lá, vamos pular, vamos festejar, vamos agradecer pelo que você passou. Pastor, mas como agradecer? Eu perdi alguém. Cara, você ficou, não morre todo tempo, todo mundo, não temos um tempo. Então, a gente precisa entender, temos ainda uma coisa, temos ainda uma missão a fazer. Então, cara, traga essas coisas, essas tribulações para agora e vamos agradecer, vamos celebrar, tente por motivo de alegria, passar por provação. Eu sei que é um tema até meio utópico, mas não tem jeito. É o que hoje, por exemplo, hoje eu vivo assim, Elzo. Dou uma topada no pé, tá quase uma fratura exposta, eu tô dando graça lá. Minha esposa, o pessoal fala, ixi, meu marido tá ficando doido mesmo. Doidou mesmo. Sabe, até existem coisas que eu falo que algumas pessoas assim, meio céticas, incrédulas, até doutores da teologia, né, espalhados por aí, estão me chamando até de doido. Mas essa doideira aqui me salvou. A palavra fala também que Paulo diz que a palavra da cruz é realmente loucura. Se você realmente, né, tá satisfeito como está, num contexto assim, o evangelho num contexto salvífico, a salvação para você está suficiente, ok, que bom, você está feliz. Eu sou uma pessoa, né, que estamos em Cristo, somos salvos, mas agora eu precisei de coisa. O Antigo Testamento foi abolido, então rasga então a Bíblia, rasga o que veio de lá de trás, porque essas questões que muitas vezes, igual eu falei, o mês, frequência, peso do mês. E aí, como é que faz? Como é que quebra essa frequência ruim? Por isso que Jacó abençoou seus 12 filhos. 12. Por que 12? Por exemplo, sofri problemas financeiros. E o meu mês, segundo a ordem de batalha de que Moisés colocou as 12 tribos ao redor do tabernáculo, é o mês da tribo de Asser. É o mês que abençoa, quem abençoa é o filho de Jacó chamado Asser. E quando Jacó chamou seu filho Asser para o abençoar, e juntamente com os outros, ele disse, vem, chega, ele estava para morrer, vem até mim, meus filhos. A importância de um pai abençoar seus filhos. Que eu vou vos anunciar o que vai acontecer nos últimos dias. Ele estava dizendo assim, para agora, nos últimos dias da vida deles. Mas esses últimos dias foi muito mais além, porque lá em Apocalipse mostra que no céu há um rio, qual tem uma árvore que dá 12 frutos. Esse fruto, cada mês um fruto, 12 frutos. Ou seja, Jacó ele estava ali apontando o que ia acontecer no profético, que Daniel falou, nos últimos dias mudarão os tempos, ou mudarão as leis, as festas de Deus e o calendário. Então por isso que Jacó abençoou seus 12 filhos, para que cada um abençoasse um mês. Porque o mês de janeiro não é janeiro na Bíblia, é Shevat. Deus deixou até o nome do mês. Por que foi mudar, cara? Para poder homenagear Deus pagão, para poder trazer peso para nós. E olha para você ver, janeiro é Shevat. O que quer dizer Shevat em hebraico? Descanso. Encontrareis, vem a mim quem está cansado, oprimido, sobrecarregado. Ou seja, a pessoa cansada é o quê? Pessoa ansiosa, depressiva, cansada da vida. Aí ele diz, vem a mim e você encontrará Shevat para sua alma. Descanso. Entende? Então, pastor, agora está doido. Olhando os nomes agora, antigo, dos meses, né? Eu digo, olha, Paulo diz, não ande como tolos, mas como sábios, fazendo o quê? Remindo o tempo. O que é remir o tempo? Libertar, comprar, trazer, resgatar o tempo que está tão carregado e pesado. Uma das coisas é conhecer o seu mês certo, bíblico,
Que tribo de Israel abençoa aquele mês para quebrar esse peso de janeiro é homenagem ao deus Jano, fevereiro é homenagem ao deus Febros. Você vê que Febros é um deus que vivia de sacrifício humano, que era o deus das águas. Aí você vê fevereiro, chuva, barranceira, desmoronamento, gente morrendo. Aí vem março, homenagem ao deus Marte, deus da guerra, deus Ares, da agressividade, da violência. Aí você chega sempre de março em diante, começa a ouvir notícias de guerra, de rumores de guerra. Aí o pastor Fernando tá doido. É verdade que, assim, eu tive que examinar pormenores das Escrituras, do Antigo Testamento, para entender o mecanismo, Elzo, de atuação por trás de tudo isso aí, entende? Porque conhecer para poder dominar, entende? Então, se não fosse isso, cara, minha vida tinha ido por água abaixo. Isso aí. Bom, a conversa, como vocês podem ver, né, tratando de um assunto, como eu disse lá no início, vocês lembram? Delicado, porém necessário, importante, né? É um mal que vem assolando aí a população. Pastor, agora eu quero quero fazer um pedido especial, importante. Eu quero que o senhor olhe para essa câmera aqui e fale para quem está atualmente passando por um momento de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, pastor, dicas valiosas para essas pessoas. Valiosas porque dicas que salvam vidas. Uhum. Então, assim, fale diretamente para essas pessoas que estão vivendo isso no dia de hoje, que a gente sabe que não são poucas as pessoas. Sim. Gente, eu que tive muitas vezes isso, eu sei que quando a gente está começando a ter, a gente não quer falar. A gente tem... Todo mundo tem vergonha de assumir. Eu estou com depressão, eu estou ansioso. Eu sei o que é isso. Mas isso aí vira uma bola de neve dentro de você. Por favor, meu pedido é: não se cale. Não se cale. Não. Poxa, todo mundo hoje já entende disso. Não é vergonha nenhuma você assumir. Não é vergonha nenhuma você pedir ajuda. Por favor, abra a boca. Eu posso dizer, com tanta coisa que eu vivi, que é como se a gente estivesse descendo numa areia movediça. A gente precisa estender a mão e pedir socorro. O suicídio está aí por quê? Porque a pessoa tem tanta vergonha de compartilhar, de pedir esse estender de mão, que ela acaba dizendo: vou desistir, vou acabar com a minha vida. Chama alguém aí na sua rede social, usa ela, sabe? Chama alguém, um irmão, um pastor, pede ajuda. Nós estamos aí o quê? Setembro amarelo, justamente de combate a isso, ao suicídio, e todo o X da questão é reconhecer. A palavra fala que Davi se calou e o seu humor foi embora e tornou sequidão. Então, por favor, gente, meu conselho é: não fique enclausurado. Pede socorro, urgente, porque esse mal destrói, mata muito. E Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer que você viva alegre, feliz e abençoado. Bacana. Pastor, esse é um tema que a gente poderia ficar aqui mais 1, 2, 3 horas. Sim. É um tema bastante extenso. Muita coisa. São muitas questões a debater. Então eu quero, se o senhor quiser, se o senhor aceitar, se o senhor puder, da gente marcar uma outra entrevista. Sim. Porque eu acho que esse tema ele merece ser tratado em módulos. Uhum. Tá? Nessa primeira a gente falou um panorâmico em geral. Uhum. Mas se o senhor quiser, a gente agenda novas entrevistas para a gente tratar sobre temas específicos dentro desse tema que a gente está tratando. Sim. Né?
Por exemplo, nós podemos fazer uma entrevista, um módulo para falar só da depressão, por exemplo. Exatamente. Outro para falar só da síndrome do pânico. Parte por parte. Módulos, né? Sim. Então, se o senhor quiser, a gente pode fazer Elzo, essa série aí que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para as pessoas. Eu só quero poder compartilhar e ajudar a 1, 2, 5. A gente está aí nesse projeto, estou no último capítulo do livro, nós vamos, né, propagar isso, porque é tanta coisa que somente lendo, conhecendo, eu vou, em cada capítulo vai ter um QR Code, o qual a pessoa acessa para ver o vídeo, resumo explicativo, porque às vezes são termos um pouco, né, complicados, como você viu aqui. Então, assim, eu creio que vai ser algo que vai ajudar muita gente, mas é aquele negócio, é um assunto que precisa tanto ser disseminado, ainda com todo o advento da informação da internet, ainda está muito mal entendido, muito mal disseminado. E esses tabus, não tem não, não sou não, que isso, sai para lá, essas coisas precisam acabar. Porque acho que eles não estão entendendo o quanto está avançando, não. A população não está entendendo. Principalmente a geração de hoje, né? Principalmente essa geração de atual. hoje está muito à mercê disso aí. Sim. Né? Então, estamos juntos, é só chamar. Vamos fazer uma espécie de uma minissérie. Sim. Né, com módulos. Vamos usar até, se o senhor permitir, até o título do senhor, Fé versus Ansiedade. Vamos. Né, para a gente criar uma série aí e cada módulo tratar. Sim. Né, especificamente de um determinado assunto, eu acho que vai ajudar. Merece. Esse tema merece ser disseminado, ser propagado, porque, gente, quando a gente perde alguém por suicídio, a gente sente um sentimento de impotência terrível. Tudo bem que a gente, às vezes, tentou fazer uma coisa ou outra, mas para isso Deus coloca pessoas como você, como pessoas que interessam por isso e por seres humanos. Como eu sempre digo, eu estava falando aqui, o diferencial que Deus colocou na sua vida é que é a coisa humana, a humanidade da divulgação, da propagação, entende? Então, Elzo, louvo a Deus por esse incentivo, agradeço muito a você, ao perfil, por essa oportunidade, viu? Deus está vendo isso e vai recompensar grandemente. Amém. A gente precisa, né, de usar os meios que a gente tem, né, de alcançar milhares e milhares de pessoas. Eu não sei se o senhor sabe, mas no TikTok eu tenho mais de 36 milhões de visualizações. Então, assim, a gente vai fazer esse material que é produzido aqui, ele vai para o nosso canal, né, a entrevista completa. Mas nós fazemos cortes, né, para colocar no Instagram, para colocar no TikTok. E esse tema é um tema que eu sinto que a gente deve abordar mais, porque muitas pessoas vão ser ajudadas através desse assunto. E tem muito material lá. Todos as minhas redes são Fé versus Ansiedade, lá no TikTok, no Instagram, Pastor Fernando. Sempre você digitar Fé versus Ansiedade, você vai estar achando no YouTube também. Eu já ia perguntar isso agora, senhor. Qual que é o Instagram? Que eu vou colocar na tela aqui. Instagram PR underline Fernando underline Tigre underline traço Fé versus Ansiedade. Só o Facebook que ainda está PR Fernando Tigre, só o Facebook, mas eu tenho a página também do Facebook, Fé versus Ansiedade. YouTube, FEX Ansiedade. Digitando vai achar, só digitar Fé versus Ansiedade, vai achar fácil. Certo. Eu vou colocar aqui na tela, pessoal, aqui embaixo, o Instagram dele, ó, tá bem grande aqui, tá? Do Pastor Fernando. Através do Instagram dele você consegue acessar as outras redes sociais. Deve ter o link lá do canal. Tem tudo. Pois é, o Instagram tá aparecendo aqui na tela, bem grande, como eu sempre coloco, né? O Instagram dos nossos convidados. Acesse lá para você acompanhando, porque o pastor produz muito material a respeito disso, e é um material assim, que a gente deve observar com atenção. Então, estamos combinados? Vamos fazer uma minissérie para poder ajudar esse povo que está passando por isso? Às vezes a gente até, como diz, né, a gente estava conversando antes aqui, às vezes a gente mesmo se vê numa situação dessa, mas não entende que está na situação. O que está acontecendo. Então, assim, tratar de um assunto desse é bom para mim que estou ouvindo, que estou entrevistando, é bom para ele que está sendo entrevistado, está falando, é bom para você que está assistindo. Exatamente. Então, está firmado o compromisso, vocês vão acompanhar
mais entrevistas sobre esse tema com o pastor Fernando Tigre, que está criando aí esse material muito interessante que é o Fé versus Ansiedade. Então, nos outros modos nós vamos tratar com mais profundidade. Muito bem. Cada termo ponto ali, por ponto, né? Corpo, alma e espírito, os cuidados de cada um, vamos abordar cada um separadamente para a pessoa entender cada coisa que ele tem que cuidar para ficar sempre com essa mente boa, né? Esse ponto por ponto é o X da questão por causa dessa questão do tempo, que são muitas coisas. Exatamente. Valeu demais, é isso aí. É isso. Bom, pastor, agradeço, tá? Por o senhor ter aceito o convite, ter vindo aqui, ter gravado comigo hoje. Agradeço também por ter aceito essa parceria de criarmos aí essa série, né, para ajudar as pessoas. E muitas pessoas vão ser ajudadas. Eu sinto que muitas pessoas vão ser ajudadas através disso. Eu creio. Já estão sendo através do que o senhor já vem fazendo em relação a isso aí. Creio, acredito muito. Muito obrigado, tá? Por ter vindo aqui, por ter participado. Eu que agradeço, cara. Isso aqui não tem preço, não. É isso aí, pessoal. Vou encerrando por aqui esse episódio. Fiquem atentos porque vem muita coisa boa por aí, muitas entrevistas bacanas, muitos convidados bacanas e a nossa série Fé versus Ansiedade do pastor Fernando Tigre, que nós vamos abordar mais esse assunto aqui, tá bom? Então a todos vocês um forte abraço e até mais.